Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Aqui tem alegria, energia pra você. Tem prêmios, promoções, é Guarujá, pode crer. Guarujá AM, a primeira em sucesso. Guarujá. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje, nesta quarta-feira, 24 de março de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa, vamos até às 10 horas da manhã. Então, o tempo tá bom, né? Tem assim, tá ensolarado, tá gostoso o tempo, né? Então vamos começando aqui o programa. Você nos acompanha pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. Nossa página no Facebook é Rádio Guarujá AM 1550. Você entra lá, faz sua curtida, faz seu comentário, compartilha se você quiser. Também para quem sintoniza o rádio, estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse prefixo é o mais tradicional. Esse ano de 2021 são 75 anos. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E também, para você que está nos acompanhando agora em Vicente de Carvalho, temos uma parceria com a Guaru TV, para Vicente de Carvalho, Guaru TV. E aqui no Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos na TV Guarujá, no canal 11. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Hoje é um dia de muita expectativa no Brasil, por conta da reunião que vai acontecer daqui a pouco. Parece que às 9 horas começa essa reunião. Há uma expectativa muito grande. Todos os holofotes hoje estão voltados a Brasília para essa reunião. Eu não sei se vai ser, acho que não deve ser presencial, deve ser virtual. Não acredito que os governadores, será que eles iriam para Brasília? Não, eu acho que deve ser virtual. Deve ser virtual. Então o presidente Bolsonaro vai se reunir hoje com os governadores que adotaram toque de recolher. Aquilo que ele disse no domingo, estão esticando a corda. Então ele vai se reunir com essa turma. Aquilo que ele disse também no domingo, né, que os governadores estavam errados. E, inclusive, ele vai se reunir com os mesmos governadores que ele entrou com uma ação no Supremo, que perdeu ontem. Perdeu a ação. Já era óbvio que ia perder. E perdeu porque o Supremo, na mesma matéria, o ano passado, por unanimidade, votou a favor. Por unanimidade. Como é que o presidente disse que era inconstitucional uma matéria? Quer dizer, é mal assessorado juridicamente. Olha que situação do presidente. Mal assessorado juridicamente. Alguém deveria dizer, presidente, essa matéria já é vencida. Não cabe mais nada. O Supremo votou por unanimidade. O que ele achava? Que o Supremo ia dar ganho de causa para ele agora? Quer dizer, é triste isso. E mais triste ainda, eu estava vendo, não assisti ontem, mas eu vi a repercussão e assisti agora de manhã, com mais detalhes, o pronunciamento do presidente. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV.
Você assistiu ontem o pronunciamento do presidente? Não, eu assisti depois, com detalhes também. Agora, de manhã? Não, ontem à noite. Então, mas ontem você viu. Ontem você viu, é isso. Coisa. É porque eu não vi ontem, nem depois que ele fez. Eu vi agora de manhã. Agora de manhã eu estava vendo. Assisti ali Aliás, eu não sei se era o presidente naquela coletiva, né? Foi feito umas edições. Naquela cadeia de rádio e TV. Deu para perceber que teve edições, né? Foi editado. Você vê que tem uns cortes. Ele fala determinado assunto, daqui a pouco corta. Você vê que tem um corte abrupto, né? A coisa até mal feita. Tem cortes que é bem feito. Até nisso o presidente também está mal assessorado, né? Até na parte de audiovisual. O discurso até que estava alinhadinho, mas o corte foi complicado. Então, mas o discurso do presidente ontem faltou alguma coisa ali. Faltou, por exemplo, pedir desculpas. Faltou pedir desculpas. Ter a grandeza e pedir desculpas. Falar, olha, vocês me perdoem, vocês me desculpem. Eu errei. Sabe tudo aquilo que eu fiz o ano passado? Por exemplo, quando eu falei que o vírus não era nada, que o vírus era uma invenção da imprensa. Sabe quando eu disse que era uma gripezinha, resfriadozinho? Sabe quando eu chamei o povo que pega Covid, chamei de marica? Sabe o dia que eu falei que quem estava com Covid era frouxo? Sabe quando eu falei que vai chorar até quando? Se lembra quando eu falei, deixa de mimimi? Só para citar essas falas, sem citar as outras que foram ditas. Sabe quando eu recomendei o tratamento precoce? Né? Lembra quando eu disse que só em junho esse vírus não ia matar mais do que 1.000 pessoas? Ia parar por aí? Sabe quando o João Dória apresentou a vacina, veio aqui em Brasília, trazer a vacina, através do Instituto Butantan, e eu esculhambei o João Dória e disse que não ia comprar vacina, coisa nenhuma, que não me interessava a vacina? Vocês lembram quando eu falei que a vacina da Pfizer não tinha garantia nenhuma e podia virar jacaré, falar fino, nascer pelo no rosto? Vocês lembram quando eu gravei lá no Guarujá, eu estava de férias, andando de jet ski, morrendo 1.000 pessoas por dia, eu andando de jet ski. Aí eu disse que vacina não serve para nada, não tem comprovação científica. Foi agora em janeiro. Não tem comprovação científica. Que a máscara contamina. Que a máscara também não serve para nada. Inclusive eu fiz um decreto lá no mês de maio para que não fosse obrigatório usar máscara em transporte público, em escolas, templos religiosos e no comércio. Vocês lembram? Então, acho que faltou para o presidente fazer essa resenha e dizer assim, vocês me desculpem, eu estava errado. Eu estava errado. Porque também o que ele está apanhando na rede social dele, pelos apoiadores, é uma grandeza, viu? É uma grandeza. Está apanhando pessoal. Ontem houve uma decepção. Sabe por quê? Porque achavam que o presidente ontem ia falar assim, acabou, como ele falou uma outra vez lá no cercadinho. Ia decretar o golpe? Isso. Cadeia de rádio e TV? Eu vou enfiar o pé na porta, vou tirar o Luiz Fux de lá na bolachada. Os outros ministros também. E vou entrar nesses estados aí que tem governadores que estão tirando a liberdade do povo, vou tirá-los a tapa lá de dentro. Eles vão ver com quem que eles estão mexendo. Então, pelos comentários na rede social do presidente, há uma decepção assim enorme. Enorme. Hoje eu dei uma vasculhada aqui. Os malucos que ficam se posicionando e tal, porque o presidente fez uma fala agora no domingo sobre esticar corda,
estão esticando a corda, vou ter que tomar medidas duras. A turma tudo sumiu, tudo sumiu, todo mundo sumiu. Porque o que o presidente falou ontem eu vou usar a expressão correta, vai de encontro, não ao encontro. Vai de encontro, porque ir de encontro é bater. Contato direto. Ao encontro é quando as ideias elas estão coadunando. Elas convergem. Exatamente, boa palavra, converge. Gostou, Baixinho? Anotou aí, Baixinho? Hoje você, Baixinho, vai perder para o Marcelo Castilho. Já estou percebendo. Hoje você vai perder aqui. Então, elas estão convergindo. Quando há um encontro. Normalmente nós usamos errado a expressão. Nós falamos, não, o meu pensamento vai de encontro ao seu. Não, vai bater com o meu, vai chocar. Quando é de encontro, é chocar. Agora, quando vai ao encontro, é quando eu concordo. Eu concordo com o seu. Eu ali estou convergindo com você, estou concordando com você, estou apoiando. Formado, né? Estou apoiando. O que eu penso é o que você pensa. Então vai ao encontro. Agora, quando é de encontro, aí complicou. Então, a posição do presidente está indo de encontro, está chocando com as expectativas dos bolsonaristas, que botavam fé, acreditavam que o presidente, inclusive o pessoal fala o tempo todo, né? A gente ouve, presidente, eles estão pedindo para o presidente evocar o artigo 142 da Constituição. Eles leram, né? Não leram. Não? Eles ouviram dizer. Que é não isso? Não lê. A maioria, lamentavelmente, nem gibi leu. Quanto mais vai ler uma Constituição, quanto mais vai acompanhar uma matéria, não vai. Eles não lê nem gibi. O negócio é ver Big Brother, novela, Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde. Tem Sessão da Tarde ainda? Tem. Tem ainda? Eu nem sei mais se tem. Eu gostava né? Quando eu era garoto, eu gostava da Sessão da Tarde quando passava os filmes do Jerry Lewis. Eu achava legal. Eu era garoto naquela época, eu gostava de Jerry Lewis, achava interessante, me divertia. Isso lá nos anos 70. Mas é isso. Então, a expectativa é agora. 9 horas da manhã começa. Ainda tem gente que fala que aquela emissora que o presidente tanto enfoca, ela adulterou a fala dele ontem, né? Que emissora? No seu telejornal, né? Qual Ainda emissora? tem gente que fala isso. Mas qual é a emissora? Qual é a emissora? Não, vamos direto ao ponto. Qual é a emissora? A Globo. A Globo adulterou a fala do presidente? Não, mas ela não foi gerada pela Globo. Ela é gerada pelo Palácio do Planalto. Não, sim, mas no telejornal a Globo vai lá e seleciona as falas para mas isso falar em cima da notícia. Mas isso é normal. Isso aí depois você vai pegar ponto a ponto e analisar o que o presidente disse. Mas essas pessoas, esses gatos pingados, falam que adulteraram a fala dele. Não tá, é ponto a ponto. Por exemplo, investimos em vacina. É mentira. Sim. Não é verdade. O presidente ontem, ele faltou com a verdade um monte de coisa ali. Sabe o que está parecendo ontem? Parecia que ele estava assim, muito num velório, porque afinal de contas, ontem morreram 3.000 mais de 3.000 pessoas. 3.000, quase 2.200, uma coisa assim. Foram mais de 3.000. E os especialistas estão avisando que agora no mês de abril poderemos chegar a 5.000 por dia. Olha aí. A 5.000. Eu estava acompanhando uma especialista, uma cientista da Fiocruz, não é a Margarete Dalcoma, é uma outra, me fugiu o nome dela, que ela falou assim, olha, tudo que for feito agora, todas as medidas que forem feitas agora, é apenas para administrar o caos. E ela fala, perderemos tudo daqui para frente. Tudo que for feito agora. Por quê? É simples, gente. Tinha que ter sido feito antes. O ano passado, em março do ano passado, quando foi decretada a pandemia mundial,
Ali tinha que começar a parar, baixar a bola, chamar os governadores. Ô Marcela, a gente fala isso desde o começo aqui nesse programa. Sem dúvida. Desde o começo a gente fala isso no programa. A gente fala aqui na rádio. Que nem na reunião de hoje, Hermínio, o Dória não foi convidado. Não, ele foi, mas ele não vai. Ele foi, mas ele não vai. Lógico que ele não vai. Ele não vai, não tem o menor sentido. E ele, por exemplo, não ia nem mandar, disse que pediu para ele mandar um representante. Porque tem governador também que vai mandar representante, viu? Sim. Não vai o governador. Vai botar a cara? Não, é uma reunião, vai falar o quê? É. Olha, o presidente Bolsonaro, ele precisaria ler um pouco mais da história, e como ele é político, é aquilo que eu sempre falo, quem quer ser político tem que mergulhar nesse caminho aí, nesse buraco aí. Entender como é que funciona. Hoje eu estou vendo que essa história... Ainda ontem eu conversava com o Denis falava assim, mas ele tem muita experiência, né, e tal. Olha, ontem o discurso dele mostrou que ele não tem... E essa reunião de hoje mostra que não tem experiência nenhuma. Se ele tivesse lido, visto como é que os grandes políticos fizeram, não faria essa reunião hoje, dessa maneira. Porque Ulisses Guimarães... Tancredo Neves, sempre eles bateram nessa tecla. Reunião política, hein? Você só combina, você só faz quando você sabe qual é o resultado. Entendeu, Marcelo? Reunião política você só faz quando você sabe qual é o resultado. E qual seria o resultado dessa reunião de hoje? Não sei, você tem que saber qual é o resultado. Você não pode marcar. E outra coisa, uma vez o Tancredo Neves, isso está na história, né, do país. O Tancredo Neves se reuniu com vários políticos lá no estado de Minas. E aí, era uma crise que estava tendo. Aí depois cobraram, né? Doutor Tancredo, começou a reunião e a reunião não acabava nunca. Mas, doutor Tancredo, que demora de reunião para tomar uma decisão e que demora para tomar essa decisão. Aí ele falou assim, não, meu filho, não. A decisão foi tomada muito rápida, não levou 15 minutos a decisão. O que demorou foi a gente combinar o que a gente ia dizer para vocês. Encontrar as palavras. Tem que aprender. Tal da narrativa, né? Tem que aprender. Por exemplo, o que vai ser dito depois da reunião? Qual vai ser o discurso? Vão ter várias, como diz Luiz Antônio, várias e muitas possibilidades. Várias e diversas. Obrigado, Martinho. Várias e diversas possibilidades. Cada um vai contar uma história. Na reunião, aí o presidente vai contar. Eu falei isso. Os governadores, um governador vai dizer uma coisa, outro que tiver mais na bronca vai dizer outra, outro que tiver mais alinhado diz outra. Você imagina o seguinte, vai o Cláudio Castro, que é o governador do Rio, vai lá? Que está lá desde ontem. Não, ele vai contar a narrativa da Terra dos Sonhos. Não é isso? Agora, manda lá o Flávio Dino, por exemplo. O governador da Bahia, que o Bolsonaro entrou com ação no Supremo, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, eles vão sair com outra. Então, qual é o que o Tancredo ensinou? O problema não é a decisão. O problema é o que nós vamos dizer para a opinião pública. Então precisa combinar. O que nós vamos dizer? Tem que ter um discurso único. Você já pensa, isso é tão sério que eu estou falando? Você já viu o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Eles vão lá se reúnem, já viu? Eles vão lá se reúnem, depois eles saem, aí se reúnem lá com o Paulo Guedes, por exemplo. Vou dar um exemplo, vai. Se reuniram com o Paulo Guedes. Aí se reuniram lá, já se reuniu o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira com o Paulo Guedes. Depois eles vêm a público dizer o que eles conversaram. Aí o que acontece? O Rodrigo Pacheco fala, aí o Rodrigo Lira fala e o Paulo Guedes repete a mesma coisa. A mesma coisa. Perdão, o Arthur Lira, né?
repete a mesma coisa. Então, o que é mais importante numa reunião entre políticos é combinar o que vai dizer para a opinião pública. Por exemplo, diante dessa tragédia que está aí, o que vai ser dito depois? É o que precisa. Então, talvez o Jair Bolsonaro precisasse ler um pouco a história política do Brasil e aprender, porque eu já vi que realmente essa experiência que ele diz que tem de 30 anos não serviu para nada. Porque... É que nem o Pazuello na questão por exemplo, da logística. Você quer ver uma coisa? Você fazer um pronunciamento num dia em que morrem mais de 3 mil pessoas, e quando no domingo você fez uma fala totalmente cruel, totalmente desumana, aí você falou no domingo lá, parece que foi aniversário dele, né? No domingo. Isso, aí 66 anos. Aí ele foi lá, aí tinha lá um grupo, lá, parece que não tinha 100 pessoas lá. Aí foram lá e tal, aquela onda toda. Aí o presidente tirou a máscara, falou um monte e tal, encheu de esperança aquela turma lá, né? Que aí eles correram para as redes sociais e escreveram um monte de coisa lá, dizendo que o presidente agora acabou. E o que eles querem do presidente? Olha, eu estou vendo as imagens aqui. Parece que o presidente vai se reunir primeiro com o Lira, o Pacheco e o Fux do Palácio da Alvorada. Primeiro, depois com os governadores. Parece que está sendo esse é o viés aqui, né? Estão chegando lá. Porque olha só, eu acho que alguém já deve ter tomado a frente nisso. Precisa combinar a resposta que vai dar à sociedade. O que vai nada falar melhor que os poderes, né? O que vai falar para o Brasil depois? É. Que você se reuniu para fazer o mais do mesmo, para continuar nos mesmos erros? Não é isso, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, primeiro... E outra coisa, Hermínio, depois dessa decisão, dessa reunião de hoje, o Bolsonaro tem que também reverberar esse discurso que eles vão combinar hoje na live dele. Então, é uma armadilha. Eu analiso modestamente, eu analiso assim, é uma armadilha o que está acontecendo hoje para o bolsonarismo. É uma armadilha. Para o pensamento bolsonariano, é uma armadilha. Porque assim, ó, é um homem revestido de negacionismo, de crendice, de desprezo à ciência, totalmente. Agora, em janeiro, ele disse que vacina não tinha... Ele disse que não iria se vacinar. Ele não era adepto à questão da obrigatoriedade. Ele chegou a dizer em janeiro que, pela pesquisa que ele fazia, quando ele ia à praia, olha só, quando ele ia à praia, a pesquisa, de que menos da metade dos brasileiros iriam se vacinar, e hoje é ao contrário. É verdade. 90%, se fizer a pesquisa já. Hoje, 90% vai se vacinar. Olha. Então, o presidente ele andou totalmente ao contrário do caminho que está se propondo. Quer dizer, o planeta vai num caminho, ele foi em outro. Até o Donald Trump foi num caminho, mesmo perdendo a eleição, ele foi num caminho, comprou vacinas. E o Bolsonaro rejeitando, zombando das vacinas. E dos métodos de proteção também ele zombou. Máscara, distanciamento, lavar as mãos. Você pode ver, o Ministério da Saúde nunca fez uma campanha séria. Agora tem uma aí rodando, tal, com a voz do Jorge Elau, aí tá rodando. Tá rodando, é uma campanhazinha aí. Muito tímida. Mas só em alguns canais também. Não, é tímido, é muito tímido. É muito tímido. Eu vi na Globo, passou no Jornal Nacional, passou na Globo News, passou na Band e tal. É muito tímido. Passou aqui na rádio também, não foi? Outro dia? É muito tímido. Não é uma coisa que é de massa, se é a informação de massa, não tem. Quer dizer, desde o começo, a pandemia, uma pandemia matando. E aí o Ministério da Saúde sempre com muitas reservas. Vai para o 4º ministro em menos de um ano, quer dizer, de pandemia, né? Quer dizer, é complicado, muito complicado tudo isso. Então, faltou, só para a gente fechar aqui, Marcelo, faltou pedir desculpas. Olha, eu errei. Eu reconheço que tudo aquilo que eu pensava sobre a pandemia eu estava errado, sobre o vírus.
Esqueçam, faz igual. Quem falou esqueçam foi que eu disse. Acho que foi João Figueiredo, né? João Figueiredo disse, esqueça o que eu falei. Esqueça o que eu falei. É daqui para frente. Que quando foram cobrar o João Figueiredo, por que ele estava se empenhando pela abertura política de trazer os exilados de volta em 1979, ele falou, esqueça o que eu falei. General Figueiredo, hein? Então acho que o Bolsonaro tinha que chegar agora e falar assim, ó, esqueça o que eu falei. Agora, eu acho que é uma armadilha, porque se ele não se converteu, o que vai acontecer? Ele vai para a reunião, ele vai ficar com aquela cara de... que nem ele faz, parece garoto... Sabe o garoto contrariado? Quando os pais obrigam... Os pais obrigam o garoto a ir à festa, já viu? Eu já fui assim. Uma vez tá eu fui... com a cara emburrada. Não, eu fui num casamento uma vez. Era de uma prima. Eu tinha o quê? Uns 11 anos, 12. Acho que era 10, acho que era até 11 anos. 10, 11 anos. Meu pai e minha mãe me obrigaram, eu não queria ir. Eu queria ficar em casa, eu queria assistir, ia ter na televisão, ia passar. Era um seriado que tinha, muito legal, eu queria assistir. E era aqui do lado, eles iam a pé. Não tinha problema de eu ficar em casa. E outra coisa, uma festa chata, só tinha adulto. Ia ter criança lá? Não é ideia. A única era estar lá. Aí meu pai e minha mãe me obrigaram aí. Aí eu fui. Você imagina a alegria que eu fiquei, né? Sentei numa cadeira, amarrei uma tromba. Nem bolo eu comi. Olha só, você vai numa criança, vai numa festa, não come. Olha, é uma coisa que está acontecendo alguma coisa, hein? Você não quer comer os docinhos, beijinho, olhinho de sogra. No mínimo uma pessoa que está vendo fala assim, o garoto não está bem. Não está bem. Não, e outra coisa, minha mãe vinha e ainda me dava uns beliscão, uns puxão de orelha para eu poder comer aqueles docinhos. Tocava o calcanhar, né? Que eu amava aqueles docinhos. Eu amava, olhinho de sogra, beijinho, brigadeiro, e aquelas coxinhas, e os risotos, aquilo era maravilhoso. Até hoje é maravilhoso aquilo. Mas eu estava tão contrariado, tão emburrado, que passava os pratinhos na minha frente assim, e eu ali, ó, com a cara amarrada. Não queria saber. E minha mãe puxava a minha... Come, menina! Come aí, menina! Aí me dava um... E toda hora dizia... E ainda, Marcelo... Fui ameaçado ainda várias vezes. Quando chegar em casa, nós vamos ter uma conversa. Sabe? Essa frase é ruim, né? Espinha, né? Lá naquela época, essa frase fazia muito efeito. É. Aí eu, para não ter a conversa em casa, que a conversa em casa não era boa, não ia ser boa, né? Porque aquele produto que não tem cheiro, não deforme, não solta as tiras, aquilo ia... ia complicar a minha vida. Aí, então eu, com muito contrariado, ia comia um beijinho, comia lá um brigadeiro. Com muito mau gosto, peguei um pedaço de bolo. Aí minha mãe perguntou, não tá gostoso? E eu ali nem respondia. Até tava uma delícia, mas eu estava contrariado porque eu estava num lugar que eu não queria estar. Então, olha... Se o presidente não se converteu, ele hoje vai estar nessa reunião parecendo um garoto que não quer ir para uma festa. Entendeu? Aí você vai com a cara travada ali e tal. Mas vamos ver, eu já vi o presidente assim. Ele sentado do Luiz Fux, o Luiz Fux dando pedala Robinho nele o tempo todo, e ele ali com a cara amarrada. Eu vi naquele dia que ele entrou lá no Supremo, lembra, Marcelo? Ele entrou no Supremo. Com uma comitiva de empresários. Uma comitiva de empresário. Aí o Dias lá, o Dias Toffoli falou para ele, presidente, faça a sua parte, presidente. Faça a sua parte. Forme um comitê de crise, faça a sua parte. E ele ficou ali emburrado, só faltou cruzar os braços e fazer assim, ó. Ficou emburrado. Ficou emburrado. Porque não era isso que ele queria ouvir. Não sei se hoje a reunião, vamos ver, né? Expectativa aí, a reunião. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é isso que nós temos. Até porque quem está amarrando as pontas, que deveria de ser o governo federal, o Paulo Guedes, que pelo jeito parece que não tem mais força para isso, é o presidente do Senado, né? E o presidente da Câmara. Eles são os protagonistas agora, né? Agora, exatamente. Eles são os protagonistas, os atores principais. Olha que situação, hein?
Promover as hienas aos caçadores da savana. Não, o rei da selva é o leão. Não. Agora em Brasília, o rei da selva são as hienas. É a hiena. Eles passaram a mão na juba dele e falaram, calma, senta aí, calma. É muito engraçado, né? É muito engraçado. Se não fosse engraçado para não dizer trágico, né? Se não fosse trágico, era uma piada, um grande pastelão. Mas é isso, faltou o presidente pedir desculpas. Desculpa. Olha, errei. Eu estava errado. Quando eu promovi aglomeração, eu estava errado. Quando eu não usei máscara, eu estava errado. Daqui para frente, eu e minha família, apesar que ontem o Eduardo Bolsonaro já botou as garras de fora, né? Já falou um monte de impropérios, um monte de besteira. Também esperar o quê? Mas já... Ele pode falar o que ele quiser. Não sei se você acompanhou um evento em que o Mário Frias, secretário de Cultura, esteve presente, e o Eduardo encheu a bola do Mário Frias, e o Mário Frias, naquele post no Twitter, escreveu a palavra acesso, com todos os S's possíveis. O Mário Frias precisaria, ele está em lugar errado. Está em lugar errado. É um semi-analfabeto, péssimo ator de quinta categoria. Não sabe escrever, não sabe nada. É complicado, é muito complicado. O ministro da Educação, né? Tá seguindo o caminho. O ministro da Educação escrevia errado também. Então fazer o quê? Paciência. Vamos às manchetes? Vamos lá, baixinho. Estamos light hoje, hein? Percebeu ou não? Tá vendo aí? Vamos lá. As principais manchetes do dia. Muito bem, a primeira manchete aqui, Marcelo. Olha, Santos antecipa a vacinação de idosos a partir de 69 anos para amanhã. Brasil tem 24 horas, mais que o dobro de mortes dos Estados Unidos, o segundo do ranking. Donos de restaurantes que fecharam ou lutam para manter negócios desabafam. Começar do zero, não tá fácil. Saúde pede uso emergencial da Covaxin com dados incompletos. Jovem de 24 anos com Covid-19 é entubada após parto e namorado se emociona a web. Estados não tem mais vaga de UTI para Covid-19 nos hospitais. Em São Vicente, comerciantes que funcionavam irregularmente expulsam fiscais e também a PM. Tá feia a coisa, hein? Tratamento precoce é kit ilusão, segundo o médico. Baixada Santista ultrapassa a marca de 110 mil casos. Região soma 27 mortes em 24 horas. O Cruz pede restrições em 24 estados e no Distrito Federal. Cubatão começa a cadastrar idosos a partir de 65 anos para vacinação contra a Covid. Tá boa a coisa, hein, Cubatão, hein, Marcelo? Acelerado, né? Acelerado, hein? 65 já vejo uma luzinha lá no fim do túnel. Mas bem longe, viu, baixinho? Bem longe do fim do túnel. Não é tão perto, não, bem longe. 6 réus pedirão que STF declare Curitiba incompetente. Cidades do litoral implantam barreiras para orientar motoristas que descem em direção às praias. Por redução de jornada, governo vai atrasar o abono. Às 8h35, essas são as principais manchetes do dia. Bom Dia Cidade já começou. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade.
A oportunidade para um novo começo chegou. A UNAERP, instituição que há 96 anos oferece experiência de ensino, apresenta a UNAERP Digital EAD. Conheça os cursos de graduação, pós-graduação e extensão em EAD que vão trazer para você mais praticidade, autonomia e flexibilidade. Com polos em Ribeirão Preto e Guarujá. Acesse e inscreva-se pelo nosso portal unaerp.br/digital. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez. De ponta a ponta, só deu Guarujá AM. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cubatão. Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família. Obrigado! Você já saboreou o famoso almoço self-service com opção de churrasco do restaurante Churrascaria Brasinha? Quem não conhece está perdendo uma grande variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada, domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Se preferir, eles entregam onde você estiver no Guarujá pelo delivery 33716623. Vou repetir, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. O Brasinha Restaurante e Churrascaria fica na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no trevo do Santa Rosa em Guarujá. Agora já tem as melhores promoções. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, 8h39. Vamos até às 10 horas, né? E você nos acompanhando pelas redes sociais, também pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Muito bem, o Marcelo Castilho já está. Marcelo, nosso convidado, eu acho que já está por aqui, né? Hoje temos uma entrevista que é até por conta desse problema, Marcelo, dessa situação de abastecimento, supermercados aí, né? Eles estão atendendo até num caráter mais contido, né? Mais assim, emergencial, tem que tomar as medidas. Então, vamos conversar com o Omar Ahmad, que é o vice-presidente da APAS, é a Associação Paulista de Supermercados. Quando o Omar estiver no jeito aí, baixinho, você já avisa. Marcelo Castilho, o Omar já está aqui com a gente, Marcelo. Vamos lá, então, Omar já chegou aqui Hermínio. com a gente. Omar Pode prosseguir. Vamos lá, então. Ele é vice-presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Primeiro, agradecer a participação do Omar aqui com a gente na programação da Rádio Guarujá e falar sobre um assunto importante, né? Porque a nossa região decretou desde ontem um lockdown regional, medidas mais restritivas até o dia 4 de abril e condicionou o funcionamento dos supermercados neste ramo que nós vamos abordar, das 6 da manhã até as 20 horas e final de semana apenas trabalhando por delivery, com portas fechadas. Omar, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Com o fechamento das cidades, principalmente aqui na região, como vai funcionar os supermercados, Omar? Marcelo, bom dia aos ouvintes da nossa Guarujá.
Os supermercados vão obedecer o decreto que as municipalidades virem, que elas se reuniram, 9 municipalidades, virem a colocar para nós. Aliás, já estamos desde ontem adequados a esse decreto. O decreto, vou dar um exemplo aqui de Santos, nós podemos funcionar das 6 da manhã até as 20 horas, e aí você tem um problema mais sério, já de imediato, que é o transporte público. Então, se nós abrimos até as 20 horas, o transporte público teria que trabalhar no mínimo 1 hora mais tarde, e ele vai parar às 19h30. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, Marcelo, ele se trata de abastecimento puramente, porque no final de semana, ou seja, sábado e domingo, você não pode trabalhar, está se trabalhando em delivery. Só que o pessoal está confundindo, nesses decretos, o delivery com o e-commerce. O e-commerce, você está sentado no teu sofá e está querendo comprar um produto que você costumeiramente você usa, mas é de coisa mais compassada. Então eu vou ver a compra de um calçado, eu vou ver de televisão, de não sei o quê. É diferente de você comprar alimento. Alimento não dá. Você veja, uma loja média, ela tem um faturamento de 1.200 tickets por dia. São 1.200 pessoas que vão até a loja e escolhem um produto, colocam no carrinho, passam no check-out e levam para casa. Você não tem como substituir isso. A outra coisa é o seguinte, tem muita pessoa que não tem acesso à tecnologia para isso. Nós temos hoje as escolas funcionando online, e quantas pessoas, quantas crianças têm condições de acessar a escola online? Quantas pessoas de idade não têm a praticidade de trabalhar com equipamento para fazer um pedido? Então, tudo isso tem que se levar em conta. Além disso, você tem o abastecimento do produto natural. Quando eu falo produto natural, você tem hortifruti e algumas coisas mais perecíveis. Então, eu vou fechar sábado e domingo, aquele produto que sobrar na minha loja na sexta-feira, eu tenho que dar um destino. Isso aqui é um prejuízo, é um custo a mais. Não importa, nós não vamos jogar fora, nós vamos dar para alguém, porque você não consegue também atender o teu cliente até as 20 horas e medir, olha, eu vou vender tantas alfaces, tantos quilos de cenoura, de tomate ou coisa que o valha. Esse produto ficando na loja, nesses outros 2 dias, ele já tem um no teu estoque, mais 2 na loja, ele vai se estragar. Esse é um problema. Mas o problema maior é na segunda-feira, porque você quebrou a cadeia do abastecimento. Então, segunda-feira, nós vamos começar o dia sem esses produtos. Então, o que a gente fala com o poder público é o seguinte, não é só a essencialidade do supermercado. Nós lidamos com saúde pública, nós lidamos com alimento. O supermercado não está preocupado simplesmente na parte econômica, abre, não abre, fatura mais, fatura menos, ou ganha ou não ganha. Nós sabemos que nós estamos em pandemia, inclusive nós ficamos muito preocupados com aqueles outros negócios que estão fechados, porque são empregos que nós vamos perder, são economias que vão fechar e por aí vai. Nós não estamos confortáveis porque estamos abertos sozinhos. Nós precisamos fazer a nossa parte e nós não podemos quebrar o ciclo natural das coisas. Se você tem uma alface para colher hoje, se você for colher no dia seguinte, ela já não serve mais para o consumo humano. Então, tudo isso é uma cadeia produtiva. O supermercado não é simplesmente uma loja onde você compra as coisas. Ele é a ponta de uma cadeia, então muita gente depende dele para fazer chegar comida na mesa do consumidor. Omar, é interessante essa primeira análise que você fez na sua primeira resposta, você falando que a posição
do setor é de cumprimento dessas regras colocadas pelo poder público. Porém, você retrata as dificuldades que a cadeia dos supermercados vão obter nesses dias em que vão ocorrer esse fechamento, essas restrições mais severas para poder, claro, a questão sanitária poder fazer prevalecer, poder a rede pública de saúde poder atender a população. Como é que os supermercados se prepararam para isso? Que tipo de protocolos serão utilizados nesse período de restrições mais severas, Omar? Marcelo, os supermercados vêm se preparando desde o primeiro dia da pandemia. E à medida em que a ciência avança no conhecimento da Covid e tem coisas novas vindo, nós estamos atualizando os nossos protocolos. Já os protocolos que a APAS, junto aos seus associados e junto à parte médica, à parte científica, porque nós trouxemos profissionais da área médica, da área científica, colocamos nas nossas lojas, acompanharam todo o nosso trabalho de recebimento de produto, de armazenamento, de manipulação, das pessoas estarem, o nosso funcionário respeitar o distanciamento e por aí vai, até o protocolo para as nossas lojas que é o atendimento que nós damos aos nossos consumidores. Então, desde o primeiro dia, nós estamos fazendo isso. Não está escrito em legislação nenhum. Quem fez isso fomos nós, porque sabemos da nossa responsabilidade e sabemos que lidamos com a saúde. E hoje, nós estamos a cada dia orientando o nosso pessoal. Inclusive, vocês estão falando em protocolos, vocês da imprensa, de tanto a gente massificar o bendito protocolo, porque nós começamos, para nós abastecimento não é mercadoria, para todo mundo abastecimento é mercadoria. Para nós o abastecimento é gente que te serve dentro do supermercado e gente que vem se servir do supermercado. Então nós precisamos cuidar da nossa equipe para continuar tendo abastecimento. Por isso que nós criamos protocolos, são severos, e nós precisamos também que o nosso consumidor obedeça certos protocolos. Por isso que esses decretos acabam extrapolando, porque quando você fala vai fechar no sábado, na sexta-feira é um inferno a loja. Ora, se nós queremos o distanciamento, você encurtando esse horário ou fazendo o fechamento, não é uma saída. Então, nós temos conversado muito com o setor público para nos ouvir, nós não queremos interferir, mas nós queremos dar o que é e o que não é da nossa opinião, que é legal, que dá para levar adiante. Você veja, Ribeirão Preto falou em fechamento do supermercado 5 dias, São José do Rio Preto falou que iria até o dia 31, já voltaram atrás. 2 dias depois, 3 dias depois, a população foi bater panela na frente da casa do prefeito, porque é diferente você fechar uma loja de imóveis e você não fecha uma loja de imóveis por causa de aglomeração, porque é ali que não tem aglomeração, mas fechou, tudo bem, o decreto diz para fechar, mas não fecha o supermercado, é diferente. Você não consegue, porque as pessoas, 2 dias depois, também a mercadoria vence na casa dela. O mesmo exemplo que eu dei da alface não serve só para o supermercado, serve também para a tua casa. Então, daqui 2 dias você precisa comprar o tomate, o alface, a carne, e o supermercado está fechado. São coisas lógicas que a gente precisa levar adiante. Omar, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. Muito obrigado, Omar. Eu que agradeço, estamos à disposição e a nossa função, não só o supermercadista, mas como a própria associação, é esclarecer, levar conhecimento para a nossa sociedade, porque o momento é triste, é difícil e, infelizmente, deveríamos ter a vacina, que é o único caminho para revigorar toda a situação, inclusive emocional das pessoas, e voltar a economia a todo, que nós precisamos gerar não só trabalho, emprego, mas também voltar à situação natural para que as pessoas convivam de forma natural, ok? Muito obrigado, este foi Omar Ahmad,
vice-presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, conosco aqui no Bom Dia Cidade. 8h51. Hermínio Matos. Muito bem, 8h51, Marcelo. Agora saímos da entrevista com o Omar, que é o vice-presidente aí da APAS. Falou dessa preocupação do abastecimento, tudo, né? É preocupante. Tudo que diz respeito ao enfrentamento dessa crise da pandemia, tudo é muito preocupante e vários setores estão sofrendo mesmo. Está na linha com a gente, mais uma vez, o prefeito aqui de Guarujá, Walter Suman. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Guarujá, à TV Guarujá e também à Guaru TV. Seja bem-vindo. Olá, Hermínio, bom dia a todos, bom dia Guarujá, Vicente Carvalho, todos do estúdio, Marcelo Castilho, mais uma vez um prazer estar com vocês. Agora, prefeito, logicamente o prefeito acompanhou ontem, foi muito triste termos acesso a esses números, ficamos sabendo, mais de 3 mil brasileiros ontem morreram, isso é muito triste. E agora, prefeito, era uma tragédia anunciada, não era verdade? Infelizmente, né? Na realidade o Brasil está chorando, está sofrendo essa pandemia, vendo um número tão expressivo de pessoas perderem a vida por conta da pandemia. Entre acertos e desacertos, enfim, erros ou omissões, não adianta agora a gente ficar murmurando, lamentando, criticando, jogando pedras ou nada construindo. Eu sempre fui em favor de ter atitude proativa, de enfrentar os problemas, óbvio, sempre no intuito de não errar, ou errar o menos possível e dialogar constantemente com as pessoas. É o que a gente tem feito. Em que pese aí, nesse histórico de um ano, essa desintegração de relacionamento entre o governo central, a União e os estados, enfim, todo esse transcorrer do enfrentamento a essa pandemia, né, um enfrentamento do negacionismo com a ciência, isso realmente culminou em resultados muito tristes que coloca o Brasil no planeta numa condição extremamente delicada, isolado basicamente do mundo, e que nós agora só nos resta uma coisa, vacinar a nossa população, vacinar a população, vacinar a nossa população. Enquanto isso não acontece de forma maciça, nós temos que insistir na consciência de saúde pessoal, saúde coletiva, que a população realmente encare esse momento com muita seriedade. Eu tenho dito insistentemente que a ignorância dura até você perder um familiar, ou um amigo, né, um vizinho, ou você mesmo vir a precisar de um leito de UTI ou de enfermaria. Né? Tristemente, Guarujá viu ontem também nós sairmos lá do dia 1º de fevereiro com 14% de ocupação das taxas de ocupação de leito UTI e enfermaria, de 14% no dia 1º de fevereiro, uma das mais baixas taxas de ocupação, posso dizer, do país nesse momento, e saltamos hoje para 100% de ocupação. Também, mesmo considerando o volume de leitos que nós estamos colocando à disposição, desde o início dessa pandemia e todas as demais ações que têm sido adotadas. Estamos em lockdown significa confinamento, né? Ou seja, a única forma desse vírus é não ficar se espalhando por aí. Como é que o vírus se espalha? Quando há circulação de pessoas, quando há comunicação entre as pessoas, quando há descuido entre o contato das pessoas. Por isso, os países que deram certo, que controlaram mais rapidamente a pandemia, adotaram essa ação. A gente entende o drama econômico que conflita constantemente o tempo todo. A gente vive saúde do bolso versus saúde do corpo, né, constantemente. Mas não tem outra saída, Hermínio. Essa é a saída, é reconhecida mundialmente, e nós estamos adotando a medida aqui no Guarujá, e de antemão já agradeço de coração o envolvimento, o comprometimento de uma boa e significativa parcela da nossa população que tem aderido a esse apelo, a esse pedido que nós temos feito, não só a nível de Guarujá, como Baixada Santista. E para que isso possa ter aí frutos mais positivos no cuidado da população, a tua administração está aí apresentando, está colocando, instalando mais 50 leitos nesse hospital de campanha que vai ser reaberto, é isso? É bom sempre recordar, né? Lá desde trás, nós criamos 10 leitos de UTI no Santo Amaro, agora criamos mais 10 leitos, adaptamos, né? Adaptamos não, foi
já existiam esses leitos previamente instalados, sem operar, já estão colocados em operação 20 leitos de UTI especificamente para Covid no Hospital Santo Amaro. No Hospital Santo Amaro também aumentamos em mais 10 leitos, além dos outros 10 que já haviam. E além, passamos pelo Hospital de Campanha, para 16 leitos de semi-intensiva na UPA rodoviária, mais os 28 leitos de enfermaria na UPA rodoviária, né? Mais o Hospital de Campanha, repito, na base aérea, que teve 70 leitos, 20 de UTI, 50 de enfermaria, que necessariamente foi desativado, mas todo aquele equipamento foi patrimonializado, pelo menos aqueles que não foram alugados, para o município, e com esse material nós estamos montando lá no antigo CAPS, ou melhor, o CAPS AD, que na realidade é uma estrutura de um mini hospital que foi criado naqueles tempos antigos, com a visão de um hospital psiquiátrico, mas tem alas importantes, enfermarias. É um lugar que foi revitalizado, foi reconstruído, está climatizado agora, rede de gases instalada, camas, mobiliário, equipamento médico hospitalar, recursos humanos. Então, esses 50 novos leitos é para minimizar um pouco esse drama da procura de muita gente que está indo até as nossas unidades de pronto atendimento. Lá será destinado, Hermínio, a um hospital de campanha para pacientes de baixa e média complexidade, para que eles sejam acolhidos, para que sejam dado início de tratamento precoce, né, que nós estamos adotando desde o início dessa pandemia. Então, Hermínio, nós estamos fazendo o nosso melhor aí para que não assistamos aí cenas tristes que muitas cidades já têm vivenciado. Verdade. Enquanto o prefeito estava falando ali, estávamos apresentando as imagens, até pedi novamente para o Aleph colocar as imagens do CAPS, né, lá de Vicente Carvalho, o CAPS AD2, lá está escrito Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, né? Então é lá, aí tem os leitos, aí tem as camas, que já estão sendo preparadas, então vai ficar assim. Já estão recebendo pacientes, viu? Já estão recebendo pacientes? Ai, que maravilha. Salvo engano, já existem 21 pacientes. Olha. Nós só não completamos por conta do item climatização, né? Você sabe que o problema de oxigênio está no país inteiro, insumos médicos hospitalares, kit de intubação, medicamentos para manter os pacientes ventilados. Então essa é uma outra guerra que todas as unidades hospitalares estão vivendo, né? Então, lamentavelmente, e como a gente sempre fala, né, Hermínio, infelizmente, na tragédia é a encruzilhada onde se encontra o oportunismo, a ignorância e a solidariedade. Nesse momento de tragédia, infelizmente, muitos oportunistas majoram os preços desses medicamentos a um nível quase que proibitivo para a saúde pública. Muito bom. Ótimo, prefeito. Parabéns. É muito importante, né, que a cidade esteja se preparando, que a Secretaria de Saúde esteja tendo essa visão aí. O prefeito está tendo, até mais, como eu sempre falo aqui, é mais fácil quando o prefeito da cidade é médico, a vice-prefeita é médica, então a visão logística para o atendimento, para o acolhimento humanizado fica muito mais fácil. Prefeito, agora vamos para uma outra ponta que é importante. A partir das 9h30 da manhã, o prefeito estará entregando unidades lá no Parque da Montanha, é isso? Mesmo em meio a essa pandemia, né, Minho, existem contratos que têm que ser cumpridos e nós não baixamos também a nossa guarda, principalmente na entrega de moradias lá no Parque da Montanha. Recorda que nós temos aí pessoas que já estavam previamente cadastradas, pessoas vitimizadas lá do incêndio, pessoas em locação social, que estão ansiosamente aguardando as moradias. Então, hoje nós estaremos iniciando a entrega de 18 novos apartamentos, que tem um perfil triplex, muito bem acabado, viu, Hermínio? Né? Com toda a infraestrutura pronta, pavimentação, iluminação, água, esgoto, drenagem, enfim, é uma obra que estava parada antes de nós assumirmos durante quase 10, 12 anos, nós retomamos e vamos dar continuidade até atingirmos um total de quase 2.000 moradias, viu, Hermínio? Parcerias já estão sendo feitas com empresas do modal ferroviário, MRS, a Rumo Logística e a Codesp, que nós estamos em constante tratativa para poder viabilizarmos todo o Parque da Montanha. Então essas famílias estão sendo transferidas hoje, por questão da pandemia, estaremos entregando apenas 2 desses apartamentos e a cada dia mais 2 para evitar aí qualquer forma de aglomeração. Eu estarei lá, é um ato
assim, muito simples, nada de grande, mesmo porque a gente tem feito entregas frequentemente, mas é um avanço, Hermínio. Nós não paramos. Lembrar a população que as obras da macro-drenagem da Bacia do Rio do Meio, Bacia do Rio Santo Amaro continua, pavimentação de mais quase 400 ruas e avenidas da cidade, com todo o rigor sanitário. As empresas têm se conduzido para poder melhorar a mobilidade de nossa cidade, a qualidade de vida dos cidadãos. Eu estou aqui, o prefeito está falando, nós estamos mostrando algumas imagens da assinatura, lá da entrega dos apartamentos, e é interessante a gente ver, prefeito, a emoção das pessoas ao receberem o documento e as chaves do seu apartamento. É algo assim que é tocante mesmo. É emocionante. Eu fui médico do PID, né, Hermínio? Durante 13 anos, eu caminhei por todas essas comunidades muito carentes, né, favelas, beco, viela, palafita, pessoas que moravam em condição, e ainda moram, né, muito indignas. Então aquelas cenas me chocavam muito. Imagina a alegria de uma família sair de um barraco mal construído, com tábuas, né, morando de maneira totalmente inóspita, né, sob vulnerabilidade, e ir para um lugar desse. Realmente é motivo de muita emoção, muita alegria, e eu me sinto feliz enquanto gestor, né, de estar podendo transformar todas essas vidas juntamente com toda a minha equipe da minha Secretaria de Habitação e também a todas as minhas equipes que estão envolvidas durante todos os dias aí nas mais variadas frentes de combate aí. Muito bom. Prefeito, parabéns aí pela sua atuação, tanto nessa questão social, que é o Parque da Montanha, que são as moradias, as habitações. Isso dá dignidade realmente, faz a pessoa ter aí um novo olhar para a vida, ter a sua casa, o seu teto ali junto com a sua família, e também esses 50 leitos que estão sendo implantados, onde pessoas já estão sendo atendidas e acolhidas. É muito importante esse olhar humano nesse momento de tamanha crise que se abate em cima do nosso país. Muito obrigado, prefeito. Grande abraço, Hermínio, aproveitando a audiência do seu programa. Usem máscaras, toda a população, usem máscaras. Máscara é super protetiva, né? Se for necessário até 2 máscaras de forma correta. Fiquem em casa se puder, sigam as recomendações desse período crítico de lockdown, se distanciem, e higienização das mãos e das superfícies constantemente. Hermínio, forte abraço, fiquem com Deus, e que Deus abençoe nossa ilha de Santo Amaro. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Estou aí o prefeito de Guarujá, Dr. Walter Suman, participando aqui do nosso programa, do Bom Dia Cidade. 9h04. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo. O tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19h, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. A Guarujá faz parte da minha vida. Guarujá.
Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, 9h07 aqui no Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também através da TV Guarujá. Para quem é assinante da NET, estamos no canal 11, né, da NET, e também estamos pela Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bom, teve sessão da Câmara, Marcelo, e você conversou com o vereador Fernando Martins, o Peitola? Isso. Então você fez uma entrevista com ele. Vamos acompanhar essa entrevista que o Marcelo Castilho fez ontem. Rádio Guarujá na cobertura da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. Ao meu lado, o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola. Vereador, obrigado por nos atender. Vários assuntos a abordar nessa entrevista. O primeiro é a abertura de uma comissão de assuntos relevantes que aborda o déficit habitacional da cidade. Marcelo, primeiramente boa tarde, sempre dizer que é um prazer estar participando aqui contigo, né? Porque tem um alcance estrondoso em nossa cidade e as suas redes sociais. Bom, já tem umas 2 sessões atrás apresentamos esse projeto, criando essa comissão de assuntos relevantes para tratar da questão do déficit habitacional, haja vista que já foi anunciado pelo governo do estado alguns empreendimentos habitacionais em nossa cidade, e nós estamos preocupados aí na questão de como vai ser distribuído, para quais pessoas serão atendidas. E então decidimos abrir essa comissão de assuntos relevantes tão somente para acompanhar e trazer a lesura no processo de seleção dessas pessoas que ocuparão as suas residências. Desassoreamento do Rio Santo Amaro, também uma comissão de assuntos relevantes? Exatamente, Marcelo. Desde que assumi ainda no meu primeiro mandato, em 2017, a gente vem levantando essa bandeira, vem brigando pelo desassoreamento, não só do Rio Santo Amaro, mas como outros rios, mas por estar próximo ali ao meu reduto, a gente vem lutando, vem brigando. Sabemos que está sendo executada uma obra já pela empresa Terracom, que já iniciou-se ali o desassoreamento, todos os trabalhos de desassoreamento e drenagem do Rio Santo Amaro. Porém, analisando ali, vendo, acompanhando mais de perto, o projeto ele pega só aquela área do Santo Antônio e para ali justamente atrás do supermercado, do hipermercado ali, do atacadista, o antigo Munhoz. Então a gente tem uma preocupação muito grande, haja vista que toda aquela área ali da sua nascente do rio de Vila Zilda até a Cachoeira, até o Atacadão ali, foi uma área que foi ocupada de modo irregular, uma área que acabou assoreando totalmente o rio, foram todo aterrado o rio, não existe mais rio ali, e a gente vai lutar, a gente vai brigar para que o Poder Executivo, através dessa comissão, possa estar tendo um olhar mais clínico ali para aquela região, para que nós possamos, enfim, entrar ali naquela área e estabelecer o curso natural do rio na sua drenagem e vazão. Haja vista que toda aquela população, basta cair uma garoa ali, vem sofrendo muito com os alagamentos, e até mesmo não precisa nem chover, já que o pessoal da Santa Clara ali vem sofrendo há muito tempo com isso. Então a gente, através dessa indicação, a gente vai lutar para que possa se estender até a Vila Zilda o desassoreamento do Rio Santo Amaro. Sistema de drenagem para diminuir as enchentes na cidade, vereador. Isso aí também foi um outro tema que levantamos aqui na casa, né, já vista que grande maioria dos bairros da nossa cidade tem uma rede de drenagem obsoleta, que muito antiga, vou falar em diâmetros aqui. A grande maioria da drenagem da nossa cidade é composta por aqueles tubos, aquelas manilhas de 30. Então a gente
vai fazer esse estudo, levantar esse levantamento, chamar esse debate para casa, para que possa ser feito um estudo aí futuramente, para que possa trocar toda essa rede de drenagem por uma rede mais recente, que possa comportar toda a vazão das águas. Barreiras de contenção nos morros da cidade, em especial no Morro do Engenho. Sim, isso aí foi uma outra indicação que nós fizemos ainda no início de 2017, voltamos a fazer em 18, 19, 2020, veio aquele desastre que nós já havíamos feito. Em 2021 voltamos novamente com esse tema para casa, onde já tive informação de geólogos que o Morro do Engenho, o Morro da Cachoeira ali principalmente, corre um grande risco de deslizamento por se encontrar no grau 4. Né? Então a gente está preocupado, vem pedindo, vamos para cima aí para que possa ser feito esse muro de contenção lá, para que possa evitar uma tragédia maior ainda do que ocorreu no início do ano passado. O vereador agora há pouco esteve na tribuna aqui no plenário da Câmara apresentando seus trabalhos e o vereador manifestou preocupação com esses constantes fechamentos do comércio da cidade e as famílias que cada vez mais dependem de alimentos, estão com falta de alimentos em suas residências. O vereador defendeu distribuição de cestas básicas. Sim, até mesmo porque a gente anda bastante nas comunidades mais carentes e antes dessa pandemia já estava difícil a situação. E com o surgimento dessa pandemia se agravou ainda mais pela questão de fechamento de comércio e tal, trabalhos estão escassos. E a população vem sofrendo estados de miséria, essa é a verdade. Então é uma vulnerabilidade social muito grande. Então trouxemos aqui para casa, através da indicação, pedindo para que o Poder Executivo possa fazer um estudo, para que possa estar atendendo essa população no âmbito municipal, para que possa estar distribuindo as cestas básicas e assim trazer um pouquinho de dignidade para essas pessoas, né? E até a questão humanitária mesmo, para que a gente possa estar atendendo essas pessoas. O vereador também preocupado com os comerciantes legais, sugeriu isenção de imposto no mês de março e abril. Na real não é nem isenção, é que não se fosse cobrado, já que está fechado o comércio, foi decretado em lockdown, que não se cobre agora, que se deixe para cobrar lá na frente, quando os comerciantes começarem a retomar as suas atividades, que possam ser debitados isso lá na frente, mas nesse momento se não trabalha, como vai pagar? Não tem geração de renda e fica difícil. Levantei também aqui a questão, Marcelo, da dengue, chikungunya. Há um surto desses casos em nossa cidade muito grande, né? Ainda ontem, acompanhando o jornal A Tribuna, a gente pôde ver os números grandes, fora aqueles que não vão procurar, que acabam se curando em casa. Mas tenho sido cobrado pelos munícipes de vários bairros, principalmente ali na região, ali onde é o Reduto, Morro do Macaco, Vila Zilda, Vila Edna, Cachoeira, Santa Clara, toda aquela região, Vila Júlia, né? E tem bastante caso. O pessoal está pedindo para que nós possamos intervir aqui junto ao Poder Executivo, para que possa estar tendo a visita do agente de combate à dengue, para que se possa constatar ou não e assim tomar as devidas providências para que possa matar esse mosquito nessas localidades e assim ter menos casos de doenças. Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Eu que sempre agradeço, Marcelo, estou à disposição. Dizer para a população aí, que se você tem uma reivindicação no seu bairro aí, nos procurem através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp, 997-70-7988, 997-70-7988. Nos procure para que nós possamos trazer as suas reivindicações aqui, para que possa fazer ela chegar até o Poder Executivo e cobrar para que possa ser executada e assim dar voz para a população. Muito obrigado, este foi o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, sempre atuante, né, o vereador Fernando Martins, muito bom mesmo, né, a participação do vereador Fernando Martins do Peitola. Olha, já estamos em contato com o Dr. Lucas Suman, cardiologista Lucas Suman, convidei para ele participar hoje do programa, Marcelo, mas antes, só essa informação aqui, que ela é muito boa, inclusive tem até uma foto aí que eu mandei para o Aleph. O governador João Dória hoje liberou, foi lá receber, ó, a foto aí, o governador todo feliz, porque ele liberou mais 2.200.000 doses da vacina para o Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde. Sabe aquele ministério que rasgou o protocolo no ano passado, que o presidente disse que não ia comprar a vacina chinesa, a vacina comunista? Pois é, essa vacina que vai fazer a economia voltar a crescer, que vai fazer a gente voltar a ter a vida mais ou menos normal. Normal totalmente não vai estar. É uma nova realidade. Mas está aí. Com isso tudo, no total, aqui o Butantan já entregou 27 milhões e 800 mil doses para o Ministério da Saúde. Então é isso aí. Se tivesse feito lá atrás, como eu falo sempre aqui, lá em 2020, parado com essa conversa, comunismo, esquerdismo, que vacina é chinesa, que o João Dória aí começa a ofender o governador com adjetivos que a gente não vai nem mencionar aqui. Parava com isso. O momento era de salvar vidas, recuperar a economia, que o presidente tanto falava de recuperar a economia, mas tinha que fazer alguma coisa, e alguma coisa era vacina. A Pfizer quis fechar o ano passado 70 milhões. Oi, Marcelo. Em agosto, setembro. 70 milhões. O presidente rejeitou e o presidente ficou fazendo campanha pessoal contra a vacina. Primeiro desautorizou o Pazuello naquele convênio que ele fez com o Instituto Butantan. Não vou, eu sou o presidente, eu que mando. Não vou fechar nada. E tá aí as vacinas agora. Agora tá aí correndo atrás, anunciando que nós vamos ter 500 milhões de doses. Não é bem assim não, hein? Não é nessa linha, não é assim. Infelizmente o presidente ontem criou, não foi ele, né? Ali é uma equipe que cria toda aquela coisa. Ele garante que vai vacinar toda a população até o final do ano. Mas não é ele quem vai são os governadores. Os governadores, os prefeitos estão fazendo consórcio para adquirir vacina. Aqui no prefeito Walter Suman se reuniu com alguns prefeitos, estão criando, através do Condesb, um consórcio para se adquirir vacina, para comprar vacina. Já foi assinado aí o termo para comprar vacina. Quer dizer, a saída é a vacina. Agora, o ano passado, o Brasil ficou mergulhado numa discussão e os especialistas e os médicos avisando: olha, precisa tomar cuidado porque nós vamos viver um caos aqui no país. Os médicos dizendo: mas esse médico que fala é um esquerdista, esse médico é comunista. Olha, quando o médico recebe um paciente lá no consultório dele, ele não quer saber se ele é corintiano, palmeirense, não quer saber de nada. Se ele é de direita, de esquerda, ele vai tratar o paciente. Então a discussão que teve no Brasil foi uma discussão inócua, uma discussão estéril, não levou a lugar nenhum, levou essa tragédia que nós estamos aí. O presidente dizendo aqui no Forte dos Andradas, agora em dezembro, final do ano, que veio andar de jet ski, veio promover aglomeração aqui no Guarujá, ele falou aqui que as vacinas não tinham comprovação científica. É um crime o presidente falar isso, não pode falar uma coisa dessa. Ele é o presidente. Agora ele está aí correndo atrás de vacina. Então ontem no pronunciamento do presidente faltou ele pedir desculpas. Pedir desculpa para a nação. Olha, eu quero pedir desculpa, porque só ontem morreram mais de 3 mil. E os médicos estão dizendo que vai morrer. Ontem está vendo uma entrevista daquele... É o Dr. Boulos, é o pai do Guilherme Boulos. Eu me fugi o nome dele aqui. Dr. Boulos, que faz parte aí do centro de contingência aí do estado de São Paulo. Ele falou que vai chegar, vamos ter agora em abril a possibilidade, do jeito que está indo, de morrer 5 mil pessoas por dia. E que nós vamos chegar até agosto, setembro, a quase 500 mil de pessoas mortas, 500 mil. É uma grande tragédia. Marcos Boulos. Marcos Boulos, né? Obrigado, Marcelo. Marcos Boulos, que faz parte do Centro de Contingência do Estado de São Paulo. Ele é um dos médicos que é um médico de altíssimo gabarito atuando ali. Então é isso, gente, não tem saída. Então essa notícia aqui de hoje é muito boa. O governador João Dória anunciando 2 milhões e 200 mil doses de vacina.
São 27 milhões de doses já ofertadas. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Lucas Suman, que é cardiologista, que eu convidei para ele participar aqui do programa. Doutor Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, amigos da Rádio Guarujá. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, eu acredito até que você é um homem de muito bom senso. Se as medidas o ano passado fossem tomadas diferentes, né, as estratégias fossem diferentes da que ocorreram no país, essa discussão ideológica, eu chamava muito de esquizofrenia ideológica. Hoje eu já mudei o nome, eu já falei que são criminosos ideológicos. Usar as redes sociais para fazer fake news, para falar mal da vacina, para falar mal da máscara, sem nenhum embasamento científico, nada. Distanciamento nem se fala, promovendo aglomeração. Então, quer dizer, foi triste tudo isso. Se tivesse feito diferente, doutor Lucas, talvez o resultado hoje seria outro, não é verdade? Pois é, Hermínio, a gente teve no ano passado a fase vermelha, que teve o pico da pandemia lá no mês de junho, mais ou menos, né? Pelo que a gente lembra aí, foi onde teve a fase mais restrita aí do Plano São Paulo. Hermínio, muitas pessoas criticam a questão do distanciamento social e da restrição, mas infelizmente é a medida preventiva que a gente tem para o momento. A gente sabe que o vírus é adquirido e é passado entre pessoas através do contato, e o distanciamento é a única forma da gente prevenir que mais pessoas venham a se contaminar. É importante deixar claro que apenas a questão do distanciamento e agora com a adoção do lockdown são as medidas que a gente consegue ter para efetivamente conseguir reduzir essas estatísticas. Hoje, muito provavelmente, vamos estar batendo 300 mil mortos em números totais aqui no nosso país, o que é lamentável. Muitas pessoas criticam, mas o distanciamento é aquilo que funciona. Tanto é que funciona que a gente teve redução dos índices de contaminados, infectados, naquele período, onde houveram as medidas restritivas maiores, vamos dizer assim. E óbvio que a gente não conseguiu, com essas medidas, acabar 100% com o vírus. Então, à medida que foi se afrouxando as restrições, voltando aos poucos, aí veio a questão das eleições, onde o povo brasileiro é muito caloroso, veio a questão das festas de fim de ano, com Natal e Ano Novo. Então, acabou que são consequências de aglomerações que acabaram por potencializar, voltar a subir a curva dos índices de contaminação e de mortalidade. E também, é óbvio, é um vírus, né, Hermínio? Então, todo vírus sofre mutação. E essa mutação que a gente tem aqui, rodando aqui no nosso país, que é a tal da P1, ela tem alguns dados aí sendo demonstrados que é uma variante que é mais contagiante, que infecta mais pessoas com poder maior, tem o potencial de contaminar pessoas mais jovens, e alguns estudos ainda mostrando que é um vírus, é uma variante P1 até mais letal. Então, enquanto a gente não tiver condições de vacinar toda a população, ou pelo menos 2/3 fazendo a tal da imunidade de rebanho, a medida que a gente tem de conseguir reduzir essa curva é através do distanciamento social, e agora, obviamente, por conta do risco de colapso do sistema de saúde, tem que fazer o lockdown. Eu sou de acordo, acaba que a economia sofre, mas a vida, infelizmente, acaba tendo que ficar em primeiro plano. Tem aqui uma pessoa nos acompanhando, até pelas redes sociais, aqui na página do Facebook, dizendo, o Cláudio Long, né, está dizendo assim: Hermínio, Marcelo, tudo bem? Que lockdown é esse? Com bares abertos, com gente consumindo, lojas de produtos de limpeza aberto, lojas de materiais de construção, com meia porta, no sistema takeaway, que é a retirada, e dizendo que está só no delivery. É uma engana que eu gosto, né? Isso aqui onde eu moro, ele mora em Itanhaém.
Isso é no bairro Vila Nossa Senhora do Sion, agora pode isso. No caso das lojas de materiais. Bom, Cláudio, eu só tenho a dizer o seguinte, o brasileiro, a gente sabe que a situação é difícil. As autoridades, elas não têm como fiscalizar tudo. Os prefeitos estão numa situação muito complicada. Tudo isso, viu, doutor Lucas Suman, Marcelo Castilho, tudo isso é fruto do que foi plantado ao longo de 2020. O descaso, a zombar da ciência, sabe? Querer ali dar de ombros para o que os especialistas estavam dizendo. Quando eu trago aqui no programa o doutor Lucas Suman, o doutor Marcos Caseiro, o doutor Evaldo Stanislau, quando eles vêm falar aqui do problema, como é que funciona, como é que é a vida de alguém, como é que é o tratamento de alguém que quando pegou a Covid, foi acometido com a Covid, e quando os médicos falam, aí entra esse viés político, começa uma discussão, quer dizer, o que é mais importante não é discutido. Então hoje, realmente os prefeitos estão com uma bomba na mão, estão com um problemaço na mão. Você vê que o prefeito aqui de Guarujá está se antecipando, é médico, viu, Lucas? Eu falei aqui, o doutor Suman está mais para ele, eu vejo assim, de logística para tratar do paciente, ele e a doutora Adriana, fica mais fácil. Porque eles têm uma visão, vocês têm uma visão de médico, nesse quesito da saúde, que é muito mais simples. Por exemplo, hoje tem 50 novos leitos. E o prefeito deu uma notícia aqui, está apresentando 50 novos leitos e já tem 26 pacientes em cima deles. Quer dizer, é enxugar gelo mesmo, né? Uma coisa assim, não tem saída, hein, doutor Lucas? A construção de novos leitos, seja de enfermaria ou de UTI, infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta da velocidade da contaminação do vírus. Se a gente não tiver medidas restritivas, infelizmente a gente não consegue dar conta. Realmente é enxugar gelo, Hermínio. E além disso, existem custos, tanto custos de profissionais, custos de profissionais de saúde, que inclui médico, enfermeiro, técnicos, fisioterapeutas, assistente de farmácia, assistente administrativo, pessoal de limpeza, inclusive custos relacionados à medicação. A gente sabe, tem visto notícias aí pelo Brasil inteiro que está se esgotando as medicações sedativas, que são aquelas medicações que são utilizadas para os pacientes que estão em ventilação mecânica, no popular coma induzido. Esses pacientes que dependem dessas medicações sedativas, que dependem de se manterem por alguns dias respirando às custas do ventilador, serão os mais prejudicados caso haja escassez completa dessas medicações. Não é por falta de vontade, é simplesmente porque as medicações estão se esgotando e a gente depende da indústria farmacêutica aumentar a produção dessas medicações sedativas. Inclusive, hoje no grupo de UTI, eu recebi um protocolo por parte do nosso coordenador desse cenário de escassez de medicação sedativa, alternativas para a gente adotar dentro do ambiente de terapia intensiva para poder driblar essa questão. Realmente é um momento delicado, tanto no SUS quanto no particular. Temos observado que as UTIs estão cheias, por mais que tenha condições financeiras, eventualmente pode ser que não haja vaga. Inclusive ontem mesmo recebi ligação de um comerciante que tem um comércio forte na cidade, que estava com um familiar precisando de um leito de internação e estava tendo dificuldades. Infelizmente a gente, nesse cenário, acaba ficando de mãos atadas. Então é um drama que o Brasil inteiro está vivendo. A gente precisa ter os nossos cuidados individuais de saúde para evitar chegar nessa questão. É lógico, só para complementar, Marcelo, fica à vontade. Nos últimos dias, Guarujá teve a oportunidade de abrir mais 50 leitos de enfermaria, que vai ter condições de dar suporte clínico a pacientes de baixa complexidade, que são aqueles contaminados para a Covid-19. Então, para nós, ainda é uma grande conquista que vai ajudar a desafogar. Os 50 leitos lá do CAPS-AD, no Jardim Progresso, vai nos ajudar bastante. Mas mesmo assim, se não houver cuidados necessários, tudo isso não será suficiente.
Doutor Suman, inclusive o Hermínio também pode participar dessa conversa. Você citou esse medicamento, né, que está em falta hoje, que induz o coma induzido, né, que serve para fazer o processo de intubação nas UTIs. Parece que está havendo uma espécie de uma mobilização e, inclusive, parece que 3 laboratórios estariam se comprometendo a produzir em massa esses medicamentos para chegar num prazo, acho que de 30 dias ou um pouco mais. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Isso não foi visto antes, doutor Lucas, pelas autoridades, pelo que o senhor convive nos hospitais, pelo que o senhor acompanha nos noticiários, na conversa com os seus colegas profissionais da área? Isso também não foi meio que escanteado de lado e por isso chegou-se a essa situação nesse momento, doutor Lucas? Pois é, Marcelo, a gente está vivendo um momento atípico da história da saúde pública, né, no Brasil e no mundo. Acho que nunca antes a gente tinha visto um drama tão grande igual essa pandemia da Covid, que derrubou muita gente em 2020 e agora volta a ter níveis elevadíssimos de estatísticas novamente agora em 2021. Nós, como médicos da linha de frente, a gente presenciou por alguns momentos a dificuldade na aquisição de medicações sedativas, mas acredito que sim, deveria ter tido uma atenção um pouco maior por parte de pessoas que estavam vendo os estoques diminuírem. Porém, Marcelo, é importante deixar claro, não basta ter o recurso nesse momento, é importante que as empresas farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas que produzem esse tipo de medicação aumentassem a sua produtividade. Então, provavelmente, acredito que apesar de solicitações, acredito que as empresas precisaram se readaptar no aumento da produtividade de seus estoques das medicações sedativas, né? É uma coisa que já está acontecendo de algumas semanas para cá, e o objetivo realmente é esse, aumentar a produtividade para que consiga suprir essa demanda que nesses últimos dias de pandemia tem sido cada vez maior. A gente espera que com essas medidas restritivas do lockdown, até a 2ª ou 3ª quinzena de abril, nós consigamos já reduzir ou colocar para baixo essa curva de internação, de mortes e de admissões em leito de enfermaria e de UTI. Então, se Deus quiser, com as medidas restritivas, até eu acredito, sou bem otimista nessa questão, que até o meio de abril a gente tenha condições de reduzir a incidência e dessa forma conseguir estancar essas demandas que estão cada vez mais crescentes das medicações sedativas. O doutor Lucas, a situação ela está muito grave mesmo. E uma coisa que a gente sempre soube, mas nós constatamos agora com essa pandemia. No Brasil, a gente nunca passou por uma crise de fato. A única crise que a gente passava aqui, repetia, pelo menos assim, de 4 anos, vamos dizer assim, crise do fantasma da inflação. Sempre o fantasma da inflação. Inflação. Então, essa era a crise do brasileiro. Eu me lembro, desde garoto, sempre foi isso. Lá no meados dos anos 70, teve um negócio da meningite, que todo mundo foi vacinado, com aquela pistolinha, né? Vacinado. Foi só aquilo. De lá para cá não tem mais nada. Quer dizer, então o Brasil, a Europa já está mais, por causa de 2 guerras mundiais, teve um monte de conflitos e mais conflitos. Então, o europeu, os americanos, então, vivem em conflito desde que eles começaram como nação. Então, vivem ali em conflito. Agora, aqui o Brasil, a gente, para se adaptar, então dá para perceber que o brasileiro, quando você coloca um regramento, as autoridades, os médicos indicam, né? Seria a mesma coisa, doutor Suman, por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco, aí você vai dizer para ela algumas recomendações, né? Então, mudar a alimentação, me corrija se estou errado, muda a alimentação, uma alimentação mais saudável e uma prática razoável aí de atividade física. Aí o camarada começa a falar assim, o doutor falou, mas eu
não vou fazer não. Eu até faço um dia, não faço o outro. Sabe assim? Um dia eu pé na jaca, outro dia... Um dia é o tal do trash food e no outro dia eu faço como uma saladinha. É a questão da consistência e da disciplina, né, Hermínio? Então. Falta um pouco para a nossa população. Exatamente. Eu acredito, Hermínio, que esse é o meu modo de pensar. Eu acredito que a dificuldade por parte do brasileiro poder ter a compreensão da gravidade do que a gente está vivendo, seja porque o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, um leito para cada 10 mil habitantes. Hoje, graças a Deus, Guarujá cumpre com essa recomendação da OMS. Porém, Hermínio, vamos colocar aqui, um leito de UTI para cada 10 mil habitantes, para 10 mil pessoas se conscientizarem que precisam manter distanciamento social, precisam manter restrições, medidas de cuidado de saúde individual, porque senão, dessas 10 mil, se 2 precisarem eventualmente, pode ser que não tenha leito para essa segunda pessoa. Então, aí que mora o grande perigo. A gente está tendo bastante leitos, nesse momento agora abrindo mais 50 leitos de enfermaria, mais até do que é preconizado, mas mesmo assim, na dimensão, na questão da proporcionalidade, ainda assim muitas pessoas têm dificuldade nessa conscientização. Mas eu quero também deixar claro uma coisa, Hermínio, não é só a Covid que a gente está vivendo em momentos de pandemia. Estamos passando por fases de chuvas que a dengue e a chikungunya voltam a tornar diagnósticos frequentes dentro do pronto-socorro, ou seja, estamos vivendo outras incidências de outras doenças. E mais, aquelas doenças que são crônicas, que são endêmicas dentro do hospital, infarto agudo do miocárdio, AVC, sepse, enfim, politraumatizados, esses pacientes com esses diagnósticos continuam a serem admitidos. Então, se você que está nos assistindo ou nos ouvindo não quer manter seus cuidados porque acha que não vai acontecer, porque você é rígido, saudável, vai passar por uma gripe leve, não vai ter intercorrência, mas se está andando no meio da rua, eventualmente, queira Deus não, mas tenha um traumatismo e precise de um leito de terapia, pode ser que não haja também, porque existe colapso. Hoje, preferencialmente, a gente tem observado dentro da terapia intensiva que o suporte está sendo maior para os pacientes de Covid. Os pacientes que precisam de ventilação mecânica de Covid, com diagnóstico de Covid-19, são pacientes mais complexos e precisam de ventilação mecânica no modo mais detalhado, precisam de uma ventilação, um suporte ventilatório um pouco mais detalhado. Então, a aparelhagem, a estrutura está sendo focada nesses pacientes. Então, é importante deixar claro que não vale só para quem tem risco de evoluir com necessidade de UTI para Covid, mas para todas as pessoas que podem vir a precisar de um leito de UTI, seja por qualquer outro diagnóstico. Pode ser que não tenha por conta da grande demanda que a gente tem observado nos últimos dias. Agora, doutor Lucas, é lamentável, né? A gente escutar os médicos colocando tudo isso. Para mim já é um choque de realidade, né? Quando eu ouço os médicos, como no caso o Lucas Suman, falar diretamente assim o que pode acontecer, o que não acontece, como é que acontece. Então, eu não fico assustado, mas me dá um choque de consciência. Não é ficar assustado. Outro dia comentaram aqui comigo no programa, pô, mas você fala aí, deixa a gente preocupado. Não é ficar preocupado, ficar atento. É para a gente ficar atento e não cair nas armadilhas de não se cuidar. Né? De não se cuidar. Doutor Lucas, só para a gente encerrar aqui, a questão das vacinas, o que nós estamos percebendo é que elas têm dado bom efeito e não tem tido aí aquela história que se tinha o ano passado. Será que vai ter reações? Pelo menos não estamos ouvindo falar que está tendo grandes reações, é isso mesmo? Pois é, Hermínio, só para complementar o assunto anterior, não é meu interesse nem minha vontade aqui causar pânico. A gente tem visto na imprensa que muitos profissionais de saúde têm falado sobre os riscos da doença, mas infelizmente, como médico, é o nosso dever. Eu sou um otimista, eu acredito muito que até o final de 2021 a gente vai passar por essa situação, mas infelizmente, como médico, a gente precisa passar a realidade. Eu, como estou lá na ponta dentro do ambiente de terapia intensiva, é nossa obrigação, nosso dever de passar a realidade. Mas
não quero causar pânico, simplesmente orientar as pessoas para manterem seus cuidados e da necessidade dos cuidados de saúde individual. É isso mesmo. Em relação à vacinação, graças a Deus estamos tendo boas notícias, né? Principalmente em relação à boa notícia na questão da vacina Coronavac cobrir a variante da Covid-19, que é a variante P1. Então isso para nós foi uma excelente notícia. A gente tinha bastante receio por conta da mutação do vírus, imagina se essa vacinação não cobrisse essa variante. Alguns dados aí preliminares já mostraram que tem efetividade na cobertura da variante, então nos deixa mais tranquilo, com maiores esperanças que a gente consiga findar a partir do momento que tivermos condições de vacinar pelo menos 2/3 da população. Então, Coronavac e Oxford, que são as vacinas que têm sido predominantemente distribuídas aqui para a nossa população, a maioria absoluta da Coronavac, graças a Deus, não temos tendo tido relatos de efeitos colaterais importantes. Os efeitos colaterais mais comuns são aqueles de qualquer vacinação, uma dor local, enfim, algum incômodozinho local no braço que pode tranquilamente ser resolvido com analgésico comum. Muito bem, doutor Lucas Suman, muito obrigado, viu, por ter encontrado espaço na sua agenda, que a gente sabe que não é fácil, vida de médico, não é brincadeira, ainda mais nessa pandemia, os problemas se avolumam aí, hein? Os problemas e os cuidados que vocês também têm que ter quando vão atender um paciente, no teu caso aí, com problemas cardíacos, tem que fazer a angioplastia, tem que fazer cateterismo, tem que ter todos os cuidados, todas as medidas, não é brincadeira. Os médicos estão na linha de frente e os problemas estão ali aparecendo constantemente. Mas, doutor Lucas, muito obrigado, viu, por ter participado mais uma vez aqui com a gente no programa. Valeu, Hermínio. Para mim sempre um prazer estar aqui. Fico à disposição para as próximas oportunidades. Um abraço, Marcelo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia, doutor Lucas. Participou aqui com a gente o cardiologista, doutor Lucas Suman, aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122, Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Não perca! Às terças, das 7 às 8 da manhã. E de segunda a quarta, quinta e sexta, das 4 às 5:30 da tarde. Na Rádio Guarujá AM, programa Vidência no Ar. Com a apresentação do Padre Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar. Às terças, das 7 às 8 da manhã. E segunda, quarta, quinta e sexta, das 4 às 5:30 da tarde, na Rádio Guarujá AM. Vou ficar na Guarujá, sempre ligado com você. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá. Todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM. A rádio do meu coração. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, estamos na reta final aqui do nosso programa, nesta quarta-feira, dia 24 de março, né, de 2021.
Marcelo, você conversou com a doutora Jamila Jorge Ferrari, que é coordenadora da Delegacia da Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Foi uma boa entrevista, nós vamos acompanhar novamente essa entrevista aqui no nosso programa. Doutora Jamila, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem? Bem, você, Marcelo, muito obrigada pelo convite, Hermínio, bom dia a todos. E o assunto, né, não pode ser diferente, é a violência contra a mulher. O que é de fato violência contra a mulher e o que pode ou não ser considerado, doutora? Ótimo, então, bom dia a todos e todas. A violência contra a mulher, ela pode ser caracterizada de 5 formas. Nós temos a violência física, que é aquela violência que deixa marcas, normalmente a lesão corporal, a tentativa de feminicídio, o feminicídio. Nós temos a violência psicológica, que hoje em dia, inclusive, provavelmente nós teremos a sanção do presidente da República para determinar como crime o stalking, né, a perseguição, a perturbação da tranquilidade, as ameaças. Nós temos a violência sexual, e aí a gente entra com o estupro, nós podemos falar do assédio sexual e também da importunação sexual. Nós temos a violência moral, que são os xingamentos, as ofensas com a calúnia, a injúria e difamação, e nós temos também a violência patrimonial, que é aquela do furto, do dano, que acontece muito, né, de mulheres que relatam que tiveram seus celulares danificados por seus companheiros, por conta de acharem, né, que tinham mensagens de amantes ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos 5 tipos de violência que podem caracterizar a violência contra a mulher. Então, para ficar bem claro, doutora Jamila, para quem está acompanhando agora a nossa programação aqui na Rádio Guarujá, como é que se caracteriza o assédio e também como se caracteriza a importunação sexual? Sim. Quando a gente fala de assédio, pelo menos conforme é dito, né, e é determinado no nosso Código Penal, nós temos aquela ascendência. Então, os chefes, as pessoas que são hierarquicamente superiores àquela mulher, determinam, pedem para ela fazer alguma coisa de cunho sexual. Se nela não fizer, ela poderá ser mandada embora ou perder algum tipo de benefício no seu trabalho. Isso é o assédio sexual. E a importunação sexual é aquela atitude, né, que acontece normalmente em metrô, em ônibus, ou em shows, locais muito lotados, em que o homem roça o seu órgão genital na mulher, tenta de alguma forma mostrar o seu órgão genital para essa mulher, ou força essa mulher a tocar no seu órgão, por exemplo, né, no seu órgão genital, de forma a que ele sinta algum tipo de prazer. Perfeito. E, doutora, uma pergunta muito recorrente, né? Porque os homens fazem a abordagem com a mulher e há aquela dúvida, né? Todo tipo de cantada é caracterizada como assédio, doutora? Não, de forma alguma. Nós sabemos, né, que na nossa relação entre homens e mulheres, nós temos o flerte. Então, eu estou num local, eu conheço um rapaz que me interessa e eu posso flertar com ele sem problema algum. O que é crime, o que pode ser considerado crime, é quando, a partir do momento que aquele homem força, ou a mulher falando não quero flertar, não quero mais ser cantada, né? E aí aquele homem insiste, força a mulher, fala palavras de baixo calão, ou tenta humilhar aquela mulher por conta dela não corresponder às cantadas que ele faz, ou aquele flerte que ele faz. E aí sim, a partir de então, passa a ser crime. Agora, doutora, como que a vítima que sofreu essa violência, que foi classificada pela doutora no início da entrevista, como que ela pode fazer a denúncia? Sempre ir a uma delegacia de polícia. Nós temos as nossas DDMs, que são as Delegacias de Polícia da Mulher, que recebem essa mulher e estão preparadas para receber essa mulher que seja vítima, mas caso essa mulher não consiga ir a uma DDM porque ela é longe da sua residência ou porque é fora de mão do seu trabalho, por exemplo, ela pode ir a uma delegacia que a gente chama de bairro, uma delegacia territorial e também registrar suas ocorrências. E por conta da pandemia, desde abril do ano passado, nós temos a DDM Online, que é uma delegacia virtual, onde a mulher, através do seu smartphone, notebook ou, eventualmente, qualquer aparelho eletrônico, ela acessa a delegacia, registra os fatos
e então ela receberá todo o atendimento necessário sem precisar ir até uma delegacia de polícia. Agora, a mulher que sofre a violência, é necessário, na hora da denúncia, reunir provas do delito? Caso ela tenha, são muito importantes essas provas, com certeza. Então, às vezes, ela tem um print de uma conversa ameaçadora, ou um vídeo em que há alguma ameaça ou algum tipo de xingamento. Claro, é muito importante que ela leve essas informações e essas provas até a delegacia, mas não precisa necessariamente. A delegacia de polícia irá investigar. E se essa mulher não tiver essas provas, por óbvio, nós iremos conseguir provas testemunhais ou de outra forma para efetivamente processar e condenar esse agressor. Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando a doutora Jamila Jorge Ferrari, ela que é coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, aqui na programação dos 1550, você acompanhando também pelos canais no YouTube e também pelo Facebook. Doutora, assédio e importunação sexual são crimes? Sim, são crimes previstos no nosso Código Penal. O assédio, como eu disse anteriormente, ele é caracterizado, por exemplo, por um superior hierárquico ou um chefe do trabalho da mulher que tente, algum tipo de situação sexual, e se a mulher não cede a esse assédio, ele a prejudica no seu trabalho, seja um trabalho no sistema público ou privado. E a importunação sexual, ela acontece também principalmente nos metrôs, inclusive ela virou crime por causa disso, porque tinha muitas denúncias de mulheres que eram encoxadas no metrô, ou tinham homens que tentavam de alguma forma ter algum tipo de benefício sexual próximo a essa mulher. E esses dois crimes acontecem. A importunação sexual, inclusive, a pena é alta, de 1 a 5 anos. Se esse homem for pego em flagrante, ele é preso, sim, ele vai para a cadeia, não cabe fiança e ele vai responder o processo preso. Agora, todas as delegacias da mulher, elas estão de prontidão para receber esse tipo de denúncia? Sim, com certeza. Todas as nossas delegacias de defesa da mulher, elas estão com profissionais, delegadas, escrivãs, investigadores de polícia, que passam, inclusive, por cursos na academia de polícia, no atendimento às vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Então, sim, estamos todas preparadas para receber essa mulher de forma acolhedora e humanizada. Agora, a doutora quer fazer mais alguma observação que ela julgue importante para poder esclarecer a mulher que sofreu vítima ou não tenha o conhecimento pleno desses crimes? Fique à vontade, doutora. Obrigada. O que a gente sempre fala é para que as mulheres, ao menor sinal de violência, busquem ajuda. Porque registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, salva vidas. Então, mas não deixou marca, não tem importância. Sendo crime, vá à delegacia de polícia. Se você não sabe se é crime, vá à delegacia de polícia também para ser orientada, porque denunciar, ir à delegacia, com certeza salvará a sua vida. Doutora Jamila, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado. Obrigada a vocês e um bom dia a todos. Muito bem, agora aqui no Bom Dia Cidade, você confere a entrevista exclusiva aqui no jornalismo dos 1550 com o diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, Marco Antônio Chagas da Conceição. Marco Antônio, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão vindo mais uma vez aqui na Rádio Guarujá para falar de assunto pertinente à saúde e principalmente à vigilância de saúde aqui do Guarujá. E não tem outro assunto, que seja destaque, que a campanha de vacinação está acontecendo no Guarujá. Essa semana para quem tem acima de 75 anos, é isso, Marcos? Isso mesmo. Inclusive, vamos ressaltar aqui que estamos só com 75% das pessoas que deveriam ser vacinadas que foram procurar. Então, precisamos chegar em 90% pelo menos, que é o que a gente pactuou com o governo do Estado e o Ministério da Saúde. Então, pessoal aí de 75 anos para mais podem procurar as 2 unidades que estão fazendo a vacina. Quer dizer, a campanha está sendo bem conduzida, mas ainda há um limite a ser alcançado, né, Marcos?
Sim, a gente começou a campanha em janeiro, conseguimos imunizar todos os trabalhadores de saúde e profissionais de saúde que lidam diretamente com o paciente, e aí em seguida já começamos a vacinar os idosos acima de 90 anos, estamos com mais de 100% de cobertura nessa faixa etária. Depois fomos para os idosos de 80, 85, de 85 a 90, já mais de 100%, de 80 a 85, mais de 100%, e agora de 75, a gente ainda não conseguiu chegar aos 90% dessa faixa. Mas a vacinação continua para todo mundo que quiser acima de 75 anos. Hoje, a gente está vacinando, como eu te falei, nas 2 unidades lá em Vicente Carvalho, na Cunhambebe e aqui na Jardim dos Pássaros, na Rua Rouxinol. E há uma programação, né, Marco? Por exemplo, essa semana acima de 75 anos e já na semana que vem já há a questão de se vacinar a partir dos 70 anos, é isso? Mais ou menos. A gente não recebeu vacina ainda para esse Ainda público. Não, o governo do estado ontem anunciou que a gente vai vacinar 73, 74 no dia 22 de março. A gente decidiu que a gente vai fazer isso na segunda-feira. Então, todos que estão ouvindo, a partir de segunda-feira, dia 15, podem ir nesses 2 postos de vacinação e fazer a sua vacina. Todas as pessoas de 73 anos para mais. Então, 73, 74, 75, até 90, quem ainda não se vacinou, pode ir às unidades de saúde se vacinar. Perfeito, então. E só para lembrar, né, nunca é demais, né, Marcos? A gente lembrar a pessoa que se dirige aos locais de vacinação ou usam o sistema drive-thru, o que ela precisa levar para tomar a vacina? Vamos lá, a primeira coisa a se falar é o seguinte: o sistema drive-thru, ele foi feito para facilitar a vacinação naquelas pessoas que elas têm dificuldade de locomoção. Ou aquelas pessoas, por exemplo, quem vai de moto também, ou até de bicicleta, a gente está fazendo lá. Só que quem tiver condição de ir até dentro da unidade, que consiga ir a pé até dentro da unidade, é muito melhor, não tem fila. Às vezes a fila do drive está muito maior do que a fila dentro da unidade. Então aquele idoso que consegue se locomover bem, que consegue andar até dentro da unidade, está sendo mais rápido. Mas o drive-thru está funcionando nesses 2 locais também, graças a Deus, com perfeita eficiência. Então, eu tenho que aqui agradecer ao pessoal que está trabalhando com a gente, do Jardim dos Pássaros, o pessoal da Guarda Municipal, que a gente está fazendo lá no Vicente Carvalho, na sede da Guarda, e claro, a Ana Terezinha, que é a responsável técnica de imunização, que está cuidando das coisas muito bem cuidadas, né, da questão da vacina. Sem dúvida nenhuma. E o horário, quais são os horários de vacinação? Vamos lá, eles seguem da mesma forma, vai ter uma alteração semana que vem, mas essa semana, ainda até segunda ou terça-feira, continua assim. No Jardim dos Pássaros, das 8 às 17, para quem for a pé. Para quem for no drive, das 9 até as 15. Jardim dos Pássaros. Para quem estiver na Cunhambebe, também das 8 às 17, para quem for a pé, mas para quem for no drive, minto, o drive é das 9 às 15, lá em Vicente Carvalho. Mas para quem for a pé, é das 8 às 16. Tem uma hora a menos, por quê? Porque a gente precisa tirar essas vacinas de lá da sede da Guarda e devolvê-las lá na sala de vacina no Jardim dos Pássaros. Também com isso encerramos a edição desta quarta aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã, trazendo as primeiras notícias do dia. As emissoras, a TV Guarujá e a Guaru TV, seguem agora com a programação normal. Mais notícias aqui nos 1550, ao meio-dia, no Rotativa no Ar. E agora você confere a programação da Rádio Guarujá, com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.